Quando a vida parece desacelerar por dentro, quando o coração tenta continuar, mas os passos já não encontram força, algo muito profundo acontece na alma. Não é apenas cansaço, não é apenas tristeza. É como se uma parte da pessoa estivesse pedindo socorro em silêncio, esperando que alguém a enxergue por trás do sorriso educado, das responsabilidades cumpridas e das batalhas escondidas. É nesses instantes que muitos acreditam que Deus se afastou. A sensação de abandono pesa. As orações parecem ficar presas no teto e a dúvida começa a sussurrar. Será que o céu ainda me escuta? Mas existe uma verdade que atravessa todas as noites escuras da fé. Quando tudo parece quieto demais, quando nada se move, quando a alma se sente à deriva, é exatamente aí que o céu começa a agir. O silêncio de Deus nunca é distância. É preparação. É terreno sendo revolvido. É graça se aproximando passo a passo. E é nesse silêncio que uma presença se faz sentir antes de qualquer resposta. A presença de Maria. A Imaculada não espera que a pessoa esteja forte para se aproximar. Ela vem quando o coração está esmagado, quando a fé está frágil, quando a alma parece prestes a desistir. Ela se inclina sobre feridas que ninguém mais percebe. Ela recolhe lágrimas que nem mesmo a própria pessoa entende. E hoje, neste exato momento, ela se aproxima de você, sob o manto de Nossa Senhora das Graças, a uma promessa viva. Uma promessa que não depende do merecimento humano, mas da misericórdia divina. Uma promessa que atravessa séculos, que tocou multidões e que continua se abrindo na vida daqueles que se entregam. Maria é chamada Porta dos Milagres não como uma metáfora poética, mas como uma realidade espiritual. Onde ela passa, algo muda. Onde ela toca, algo floresce. Onde ela permanece, algo renasce. E hoje, nesta oração, nesta reflexão, nesta entrega, essa porta se abre de novo. Não por acaso, não por coincidência, mas porque há um movimento de Deus acontecendo em sua história. Algo que parecia parado pode começar a respirar. Algo que parecia perdido pode ganhar direção. Algo que parecia impossível pode se transformar em graça. Para entender esse presente do céu, para compreender por que Maria desce em momentos de dor, e por que suas mãos carregam luz para vales que pareciam sem saída, precisamos voltar ao início. Ao primeiro gesto, à primeira compaixão, ao momento em que a mãe decidiu carregar nossas dores no próprio coração. O suspiro da alma ferida. Há um momento na vida espiritual em que a alma deixa escapar um suspiro que ninguém escuta com os ouvidos, mas que o céu inteiro reconhece. É o suspiro da alma ferida, aquele que nasce quando a pessoa tenta ser forte por tempo demais, quando aguenta dores que nunca mencionou, quando segura uma esperança que parece cada vez mais pesada. É aquele instante íntimo onde o coração admite para si mesmo: eu não consigo mais carregar isso sozinho. Cada ser humano vive batalhas que os outros não veem. Há lágrimas que nunca caem, mas que ardem por dentro. Há medos que não encontram nome, mas que moldam o jeito de respirar. Há cansaços que não aparecem na rotina, mas que silenciosamente corroem a coragem. São feridas escondidas que o mundo não percebe, mas que Deus conhece profundamente. Essas dores silenciosas não diminuem o valor da fé. Pelo contrário, são nelas que se revela o coração humano em sua forma mais verdadeira. Quando a pessoa continua caminhando mesmo machucada, quando reza mesmo sem sentir nada, quando escolhe acreditar mesmo sem entender, ela está oferecendo a Deus um dos atos mais puros de amor, a perseverança no escuro. No entanto, esse lugar de exaustão emocional e espiritual pode fazer a alma acreditar que está sozinha. O peso de orações sem resposta visível machuca. A sensação de que Deus está distante confunde. A luta interna para manter o ânimo desgasta. E é nessa vulnerabilidade que muitos se perguntam: até quando vou suportar? Será que Deus realmente vê o que está acontecendo dentro de mim? O salmista já respondeu essa pergunta há séculos ao afirmar que o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Não apenas perto como observador, mas perto como alguém que sustenta, que acolhe, que compreende. E se o coração humano pudesse enxergar com mais clareza, perceberia que essa proximidade divina se manifesta de maneira muito particular, através da presença materna de Maria. Maria é a primeira a notar lágrimas que ninguém mais percebe. Ela reconhece dores que nem a própria pessoa sabe explicar. Ela identifica feridas que a vida tentou esconder. Seu olhar é capaz de atravessar comportamentos, máscaras e aparências. Ela enxerga o filho no estado real da alma e não vira o rosto.
Nunca recua diante da fragilidade humana. Ao contrário, é na fraqueza que seu coração mais se move. Quando a dor parece vencer, quando o cansaço se torna profundo, quando a alma sente que não tem mais forças, é justamente aí que Maria desce com a graça. Não para julgar, mas para erguer. Não para exigir, mas para consolar. Não para cobrar, mas para iluminar. E é aqui que a história muda. A visita da mãe. Quando a noite espiritual parece mais densa, quando o medo se torna mais real do que a esperança, e quando o coração já não sabe mais como continuar lutando, é exatamente nesse ponto que o céu intervém de forma inesperada. E quase sempre, a intervenção começa com a presença da mãe. Maria não espera uma ocasião favorável. Ela entra justamente no meio da batalha, quando tudo parece perdido para os olhos humanos. Foi assim na noite em que Nossa Senhora das Graças apareceu pela primeira vez a Santa Catarina Labouré, em 1830, na capela da Rue du Bac. Não houve anúncio, preparação ou aviso. Apenas a súbita luz que rompeu a escuridão e o silêncio de um convento adormecido. Enquanto o mundo dormia, o céu se movia. E enquanto uma jovem religiosa rezava, a Rainha do Céu descia para iniciar algo que mudaria a história espiritual de milhões de pessoas. A visão foi tão profunda que até hoje ecoa na vida dos devotos. Maria apareceu com os pés sobre o globo, esmagando a serpente, mostrando que nenhuma força de trevas pode resistir à sua intercessão. De suas mãos abertas, raios de luz desciam como torrentes de misericórdia e cura. Cada raio simbolizava uma graça pronta para ser derramada sobre a humanidade. Mas Santa Catarina notou que alguns raios não brilhavam. Ao perguntar o motivo, ouviu uma revelação capaz de mexer com qualquer coração. Eram graças que não eram pedidas. Esse detalhe revela o poder da presença de Maria. Ela não traz apenas consolo, mas uma abundância de favores que muitas vezes permanecem intocados porque ninguém os pede com confiança. É por isso que a invocação, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, carrega uma força espiritual quase indescritível. Cada palavra é um pedido direto, uma abertura da alma, uma entrega ao cuidado materno de quem foi escolhida para trazer Cristo ao mundo. A visita da mãe sempre ocorre em momentos de crise. Foi assim na vida de Santa Catarina. É assim na vida de cada fiel. Maria não é enviada para tempos tranquilos. Ela desce quando a alma está em risco, quando o temor cresce, quando a paz interna está por um fio, e quando ela entra na história de alguém, entra trazendo luz, trazendo direção, trazendo o tipo de esperança que não depende das circunstâncias. São Luís de Montfort dizia que Deus quer que venhamos a Ele por Maria. Não porque Cristo seja inacessível, mas porque o caminho por onde Ele veio permanece o caminho mais seguro para chegar até Ele. Por isso, quando Maria aparece trazendo graças, não é apenas um sinal de amor. É uma mensagem clara. O céu está agindo. Algo urgente precisa ser revelado. Algo profundo está prestes a acontecer. A porta dos milagres não se abre por acaso. Ela se abre quando Maria chega. E toda vez que ela chega, algo no espiritual e no emocional começa a mudar. Se Maria aparece trazendo graças, é porque o céu tem algo urgente a revelar. O segredo da porta dos milagres. A ação de Deus nunca acontece de forma impulsiva ou caótica. O céu trabalha em silêncio, com precisão, com sabedoria. Muitas vezes, enquanto a pessoa espera um milagre imediato, Deus está construindo algo mais profundo. Um coração capaz de receber, sustentar e preservar a graça quando ela vier. Esse é o segredo que muitos não percebem. O milagre não começa no resultado final. Ele começa no movimento interno que Deus provoca no íntimo da alma. A porta dos milagres não se abre de repente, como um clarão que invade tudo de uma vez. Ela se abre um pouco por dia. 1 centímetro de confiança em cada oração. Um passo de entrega em cada madrugada em que o coração insiste em falar com Deus. Um fio de esperança que não se rompe mesmo diante da dor. A graça não invade. Ela flui. E onde existe confiança, ela encontra caminho. Muitas pessoas pedem milagres, mas permanecem fechadas por dentro. O medo bloqueia. A ansiedade sufoca. A culpa engana. A pressa atrapalha. A lógica humana tenta prever o que só a fé pode compreender. E nesse ambiente interno tumultuado, a graça não encontra por onde entrar. Não porque Deus não queira agir, mas porque o coração ainda não se permitiu acolher o que está sendo oferecido. É aqui que Maria exerce sua missão com mais delicadeza. Ela ensina a alma a abrir espaço, a respirar, a confiar no ritmo divino. Maria conduz ao milagre não apenas pelo pedido, mas pela formação interior.
Ela move o coração do desespero para a docilidade, da angústia para a confiança, do medo para a entrega. Ela prepara a alma como prepara um lar, limpando, iluminando, aquecendo. A ciência confirma aquilo que a fé ensina há séculos. Pesquisas mostram que a oração diminui a atividade das áreas do cérebro responsáveis pelo medo e pela antecipação negativa. Quando a pessoa reza, algo literalmente muda dentro dela. A mente se organiza, as emoções se estabilizam, o coração encontra espaço para voltar a respirar. Por isso a graça encontra caminho onde há oração. A oração não traz apenas paz. Ela reorganiza o ser para receber. A medalha milagrosa se tornou, ao longo do tempo, uma arma espiritual não apenas pela devoção externa, mas pela transformação interna que ela provoca. Quem usa com fé, confia. Quem confia, se abre. Quem se abre, permite que a graça chegue. É dessa abertura interior que nascem os milagres. Não como mágica, mas como fruto da colaboração entre o coração humano e a misericórdia divina. Santa Teresinha dizia que tudo é graça, porque tudo pode se tornar um caminho de Deus se for entregue com confiança. É exatamente isso que Maria nos ensina. Quando a alma aprende a entregar, a porta dos milagres começa a se mover. Não por força, mas por consentimento. Não por desespero, mas por abandono confiante. E quando essa porta começa a se abrir, mesmo que seja 1 milímetro de cada vez, algo profundamente pessoal acontece. Porque Maria não traz apenas sinais, ela traz respostas, testemunhos da luz. Quando Maria entra na história de alguém, não há exagero, não há espetáculo, não há alarde. Há transformação. Uma transformação tão silenciosa e tão profunda que só quem vive entende. É assim que a graça opera, escondida aos olhos do mundo, evidente para o coração que a recebe. E hoje, para que sua fé encontre novo fôlego, é preciso olhar para histórias que revelam como Nossa Senhora das Graças toca vidas comuns com uma força que nenhuma explicação humana consegue conter. Uma mãe passou anos rezando pelo filho que havia se afastado de Deus, perdido em escolhas que machucavam a própria alma. Nada parecia funcionar. Palavras não adiantavam. Conselhos eram rejeitados. Até que ela, sem força para continuar debatendo, colocou a medalha milagrosa debaixo do colchão dele e fez uma oração simples. Mãe, eu já não sei o que fazer. Entra onde eu não consigo entrar. 4 semanas depois, o rapaz voltou para casa pedindo ajuda, dizendo que algo dentro dele havia despertado. Ninguém falou de milagre. Mas a mãe sabia. A graça tinha encontrado caminho. Um homem vivia uma tristeza tão profunda que já não reconhecia quem era. Nada fazia sentido. A vida parecia pesada demais. Em uma noite de desespero, segurou a medalha que havia ganhado de um amigo e fez uma oração quase sem voz. Não pediu nada específico. Apenas disse: "Se a senhora me vê, me ajude." Nos dias seguintes, sem motivo aparente, o peso começou a diminuir. Ele voltou a dormir. A ansiedade diminuiu. A vida que parecia cinza começou a recuperar cores discretas. Não era magia, era cura interior. Era a mãe restaurando devagar o que o mundo havia quebrado. Uma família enfrentava dívidas, desânimo e um medo sufocante do futuro. Colocaram a medalha milagrosa na porta de entrada da casa, como quem coloca esperança onde antes só havia preocupação. Rezaram juntos pedindo providência. Pouco tempo depois, oportunidades inesperadas surgiram. Soluções que estavam travadas há meses começaram a andar. O fardo financeiro não desapareceu da noite para o dia, mas a família percebeu que algo mudou. A paz entrou primeiro, e a providência veio depois. E há também aquela pessoa que viveu anos sentindo solidão, mesmo cercada de gente. Foi em um momento de oração diante da imagem de Nossa Senhora das Graças que ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um abraço que não vinha do mundo, mas do céu. Um consolo que não se explica com palavras. Uma certeza profunda de que sua vida não estava esquecida, e que o amor de Deus ainda tinha capítulos a escrever. Essas histórias não são lendas, são lembranças de que Maria caminha onde a dor impede a pessoa de dar passos. Ela entra onde o coração perdeu a chave. Ela toca onde ninguém mais consegue alcançar. E quando tudo parece fechado, ela abre uma porta no alto, onde só a graça consegue passar. E se hoje essa mesma porta estiver se abrindo para você? A graça que desce hoje. Há momentos em que a alma parece ter chegado ao limite. Não porque Deus tenha abandonado, mas porque tudo dentro de nós já foi entregue, já foi tentado, já foi oferecido com sinceridade.
É nessa fronteira entre o possível e o impossível que a graça desce, não como resposta tardia, mas como intervenção precisa. Hoje, diante de Nossa Senhora das Graças, sua história entra nesse território sagrado. Maria não aparece para recordar dores. Ela aparece para transformá-las. A porta dos milagres não é uma metáfora. É um movimento real do céu entrando no tempo humano. É a ação de Deus acontecendo no hoje, no agora, no instante em que a pessoa abre o coração. Não importa como foram os meses anteriores. Não importa quantas tentativas falharam. Não importa quantos medos se acumularam. O que importa é este momento. Deus age no presente. A graça acontece no presente. Maria toca no presente. É aqui que a alma precisa fazer o que talvez tenha esquecido. Respirar, entregar, confiar. Não na força do próprio entendimento, mas na força da misericórdia divina. O milagre começa quando a pessoa para de lutar sozinha, quando aceita que a força vem de Deus e não do esforço humano, quando reconhece que Maria, enviada por Ele, está aqui para conduzir, para proteger, para abrir caminhos que ninguém mais consegue abrir. A oração que nasce agora não é repetição mecânica, é um ato de abandono. É uma decisão interna de deixar Deus agir. É uma entrega verdadeira ao coração imaculado de Maria. E é essa entrega que define o Kairos, o tempo oportuno, o tempo de Deus. Maria não traz respostas para o futuro, ela traz graça para o hoje. É no hoje que o coração muda. É no hoje que a cura começa. É no hoje que a luz desce. Que seu coração fale agora, de forma simples, sincera, profunda. Maria, eu te entrego aquilo que já não consigo carregar. Toca o que eu não posso tocar. Cura o que eu não posso curar. Abre o que eu não posso abrir. Sei que teus olhos alcançam lugares da minha alma que até eu ignoro. Sei que tuas mãos iluminam caminhos que meu medo apagou. Sei que o teu amor me leva para mais perto do teu filho. Senhora das Graças, derrama sobre mim as luzes que estavam reservadas para esse momento. Me ensina a confiar. Me ensina a esperar. Me ensina a permanecer firme enquanto Deus trabalha. Que essa oração repousa no seu coração como uma semente, porque algo se move no invisível quando a alma se entrega dessa forma. A graça não depende do que você sente, depende do que Deus deseja realizar. E Ele deseja realizar muito mais do que você imagina. E agora, deixe seu coração descansar. Porque quem está abraçado por Maria já está nas mãos de Deus, sob o manto da Mãe. Há momentos em que nenhuma palavra humana é suficiente para explicar o que Deus começa a fazer dentro de um coração. A alma sente, mesmo sem entender. Percebe um alívio que não vem de fora, mas de dentro. Uma paz que não é buscada, mas recebida. Uma luz suave que não depende da lógica, apenas da fé. É assim quando Maria passa. É assim quando a graça desce. É assim quando Deus se inclina sobre a história de alguém. Hoje, algo novo foi plantado na sua alma. Talvez você ainda não veja, talvez não consiga identificar, talvez não consiga descrever, mas existe um movimento espiritual acontecendo. A porta dos milagres não se abre no barulho. Ela se abre no silêncio, na confiança, no abandono, no olhar que se levanta para o céu mesmo cansado. E foi isso que você fez aqui. Que este seja o dia em que a graça encontre a sua vida com profundidade, que aquilo que parecia impossível encontre um novo caminho. Que o peso que você carregava comece a perder força. Que a luz que Maria derrama reacenda a esperança que o tempo tentou apagar. Que a mão da Mãe toque aquilo que você já não podia transformar sozinho. Guarde no coração esta certeza. Quem está sob o manto de Maria está protegido, amparado e conduzido. Seu futuro não está ao acaso. Sua vida não está solta. Deus está agindo. O céu está trabalhando. E aquilo que hoje nasce em silêncio, amanhã se revelará como testemunho. Agora, com serenidade, entregue tudo o que viveu neste momento à presença divina que te acompanha desde o início. Permita que o silêncio finalize o que as palavras começaram. Permita que a paz faça o que você não conseguia fazer. Permita que a graça continue agindo mesmo quando o vídeo terminar. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.